Comparativo para vocês, porque eu já estive aí na cadeirinha que vocês estão sentados nesse momento, pesquisando, tentando entender qual era a melhor opção, vou para cima, vou para baixo, vou para esquerda, vou para direita. Fizemos já vídeos das regiões, mas agora a gente vai fazer vídeo cruzando essas regiões. E cruzando de que forma? Pensando qual a visão do profissional, corretor, e aí o Pavone vai falar a questão de mercado, técnico, crescimento, futuro, e eu vou dar meus pitacos aqui como morador, do que eu gosto, do que eu não gosto. E nesse vídeo, a gente já vai começar falando sobre algo que nós não falamos no vídeo anterior, que se você perdeu, nós comparamos o Indermir versus o Intergarden. E eu esqueci de perguntar para o Pavone, pessoa física, não Pavone, corretor. Pavone, você moraria onde? O Indermir ou o Intergarden? Eu moraria em um Indermir antigo. Legal. Entendeu? Quando eu converso com o cliente, igual você mesmo já deve estar com essa experiência, quando o cara está chegando aqui agora, tem algumas coisas que são mais importantes. O relacionamento, o clubhouse por causa das crianças, ter criança mais jovem, junto da família e tal. Quando você já está aqui mais um tempo, que nem eu, meu filho já está grande. A expectativa e a necessidade, sossego, né? Eu quero sossego. Então, pelo mesmo preço de comprar uma baita casona em um Intergarden, eu com uma casa menor, mas num terreno maior, mais longe dos vizinhos, sem infraestrutura de lazer, entendeu? Que eu vou ter que cortar minha grama, que é mais longe das coisas, mas eu vou ter mais paz e sossego pro meu cachorro correr. Entendeu? Então essa é a minha opinião. Então, conforme o tempo e o estilo de vida de cada pessoa, a gente vai direcionando aí como profissional. A minha função é apresentar as duas coisas. Falar, olha, você quer isso? Ah, não quero casa velha. Então tá bom, já corta essa região. Então vamos pra lá, porque lá você tem casa nova. Agora, quando o cara já tá há um tempo falando, não, eu já entendo que a casa velha é legal, eu vou ter que me acostumar com aquele arco, com a parede não é do jeito. Mas eu vou ter esse lago aqui na minha frente, o dock para barco. Exato. Vou poder guardar o barco dentro do meu lote, tem um driveway maior, tem uma garagem maior, ou já tem uma infraestrutura diferente na casa. Então, assim, é por isso que eu hoje, na minha posição, hoje eu iria para um Indermir antigo por causa desse sossego. Eu hoje moraria em Clermont, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai colocar aqui na mesa, ó, o Intergarden, Clermont, e a gente vai falar sobre algumas características logo depois, você sabe do quê? Peraí. Eu moraria em Clermont também, tá? Depois eu explico. Vamos lá. Então você já respondeu a primeira pergunta que eu ia fazer lá no final, que é assim, o Intergarden ou Clermont? Então, a gente volta no mesmo ponto. Eu preferia Clermont, mas a gente tem uma área daquele Clermont que a gente fez os vídeos lá downtown, casas antigas. Se eu tivesse que optar, eu optaria por lá, porque eu gosto dessa vibe mais assim, mais terreno, mais esse tipo de coisa. Então é gostoso, pertinho lá de downtown, é uma delícia morar lá. Né? Se você consegue fazer com que tua vida gire ao redor dali, perfeito, sem problema. Aí eu já vou puxar a partir daí uma coisa importante. Localização. Se você está morando no centrinho de Clermont e você quer ir até o Magic Kingdom, quanto tempo você leva? Tá. E se você está em um Intergarden e quer ir para o Magic Kingdom, quanto tempo você leva? Então vamos lá. Clermont vai demorar o dobro do tempo de um Intergarden. Tá? Então eu acho que precisaria pegar esse dado corretamente, mas a gente vai descer a 429, a gente vai entrar em um Intergarden, né, ali por dentro de um Indermir antigo, um Intergarden, e descer para o Magic Kingdom, eu diria que dá meia hora, 35 minutos. Aí eu te cruzo e te pergunto, que eu acho que isso que é muito importante para vocês pegarem o que a gente está tentando dizer sobre mudar expectativas e visões. Quando a gente chega, a gente fala assim, sei lá, usa o Magic Kingdom como ponto de referência, Disney, tô a meia hora lá. Você está falando que hoje você escolheria Clermont. Eu também escolheria Clermont. E no meu dia a dia, não faria uma big diferença dirigir 20 minutos a mais para chegar no Magic Kingdom? Com as estradas que a gente tem aqui? Nenhuma. Então não se trata de ser longe, porque ser longe ou perto de alguma coisa é muito relativo. Quando eu saí de Metro Oeste e fui morar em Indermir, eu tinha a sensação que era longe. Nossa, onde eu vou, né?
que era longe. Hoje, essa visão não Mas isso é mais. costume nosso no Brasil, porque lá no Brasil, quando a gente tem que ir para algum lugar, primeiro que a gente não tem tudo em volta. Verdade. Né? A gente tem a padaria, a gente tem isso. Tá? Às vezes não é nem a melhor padaria, mas é a padaria que tem o pãozinho, tá bom? Não é o melhor pãozinho. Se eu andasse 10 minutinhos a mais, eu acharia um pão menor, mas a gente compra lá. Aqui a gente não tem. É o centro comercial aqui, um monte de condomínio. É 10 minutos para tudo. 10, 15 minutos para fazer qualquer coisa. Então a gente se acostuma. E outra, tem lugar para estacionar. As estradas são boas, as ruas são boas, os faróis são rápidos, não tem trânsito. Não tem motoboy passando do lado, com aquela bagunça. Então, assim, a única coisa que às vezes a gente reclama é na hora de entrada e saída de escola, né? Você tem uns horários hoje de rushzinho, por exemplo, sei lá, dependendo do horário, você tem um lugar. Já tá ficando mais cheio. Então, obviamente, quando a cidade cresce. Mas não se compara a gente que morava em São Paulo. Não. Né? Eu morava na Vila Mariana, eu levava a Rafa no colégio lá no Marista, que ficava no Largo da Aclimação. Sim. Cara, sem brincadeira, eu levava. Em média, no mínimo 1 hora para fazer esse processo de levar ela na escola e voltar, e não tinha que ficar esperando. Eu ia lá, jogava lá para fora, lá no drop-off, lá no pick-up, e ia embora. E eu levava 1 hora, porque a subida da linha de Vasconcelos, travada para descer, travada para subir. Esquece, que ônibus passando, e aquele monte, aquela confusão, aquela barulheira. Outra então, coisa. Isso que a gente não tem. Localização, Pavone. Tá. Em um dos nossos vídeos você falou assim, às vezes pode passar a sensação, e às vezes tem a informação online, que o Intergarden e Claremont é a mesma região, que elas se misturam. Fala um pouco de localização geográfica e posição. O Intergarden tá aqui, Claremont tá aqui, Perfeito. do lado. Tá? É mais ou menos do mesmo tamanho os dois, né? Quando você olha no mapa. Legal. O Intergarden do lado direito, Claremont do lado esquerdo, olhando de frente assim. Mas a gente tem que entender que Claremont é outro condado. Claremont é outro xerife. Então é outra política, outro distrito de escola, é outro tudo, entendeu? Vai estar do lado. Então quem estiver nesse ponto do Serenó vai poder usar a infraestrutura de serviço. É a única diferença. Então são cidades completamente diferentes. Você acha então que o Windermere e o Intergarden se misturam muito mais do que o Intergarden com Claremont? Exatamente. Perfeito. Vai ter algumas características parecidas de Claremont com o Intergarden, contato com a natureza, bastante vegetação, que isso é uma característica que a gente encontra em todos os condomínios aqui. Hunters Creek é assim, Dr. Phillips é assim, Windermere é assim, o Intergarden é aqui também. Claremont, a gente fez aqueles vídeos falando sobre, né, a parte esportiva que tem, então o pessoal gosta muito daquele de Claremont para poder fazer os esportes, é a cidade do triatlon, né? Então acontece um monte de competições aqui, então quem gosta disso daqui vai preferir aqui do que o Intergarden. Agora, o cara mora no Intergarden, ele pega o carro dele, como a gente falou no começo do vídeo, 15 minutinhos, 20 minutinhos, ele está aqui para poder fazer, né, uso das montanhas que a gente tem aqui em Claremont. É a única cidade que tem montanhas aqui, hein? A gente vai fazer agora com vocês um ping-pong, ou seja, perguntas rápidas, respostas rápidas, para fazer o comparativo baseado em alguns indicadores, tá? Primeiro indicador, perfil de Intergarden, perfil do... Quem mora em Intergarden, perfil de quem mora em... Quem mora em Claremont, eu diria assim, quem está mudando para Claremont, né? A gente tem assim uma região tá nova. Começando essa parte nova de Claremont nos últimos 3 anos e tal. Então eu diria que é uma renda mais baixa do que quem mora em Intergarden. Perfeito. Tá? Daí tem uma diferença. Eu não estou com esses números atualizados aí no último censo, até porque a gente não vai ter de Claremont, mas eu acho que tem uma diferença pequena. Ok. O Intergarden vai ser a média de 70 mil no ano, eu acho que Claremont a gente vai pegar em um pessoal agora que está mudando para cá, que deve ser 55, 60 mil ao ano. Isso impacta no preço da casa? As casas de Intergarden são mais caras que as casas de Claremont? Exatamente. Por isso que a gente traz uma renda um pouco mais baixa para essa região, porque fica mais acessível para ele poder comprar. Quanto começa as casas, a partir de quanto é o preço das casas em Claremont, a partir de quanto é os preços das casas em Intergarden? Boa pergunta e tem uma diferença bem grande. Eu tenho pouquíssimas townhomes em Claremont. Legal. Tá? Então, em um Intergarden, um single family home de 3 dormitórios, vamos usar isso como base, não esquecer o townhome, lá a gente vai encontrar acima dos 420 mil dólares. Aqui a gente vai achar por 360 uma nova. Perfeito. Ou a gente vai achar até umas usadas um pouquinho mais barato. Uma pergunta que eu recebi, Pavone, foi aluguel. Como é que é o aluguel nessas regiões?
Claremont merece um vídeo para falar sobre aluguel? O Intergarden tem opções de aluguel? Como é que tá esse cenário hoje? 2021, setembro de 2021. Então, assim, aluguel é um problema, tá? Sempre foi um problema, porque tem muito mais procura do que oferta, tá? E pra gente brasileiro que tá com visto transitório, não tem comprovação de renda, é sempre um trabalho. O pessoal que já me conhece há mais tempo sabe que eu não trabalho com locação, mas conheço um pouquinho. Então, assim, tem locação nos dois. O Intergarden mais caro, tá? Muito mais procura em um Intergarden do que Claremont. Então eu diria que o Intergarden 20 a 30% mais caro do que Claremont em locação. A partir de quanto lá em Intergarden? Hoje a gente vai começar em $2.000, um townhome de 3 dormitórios. E tem que ralar, agora a visão do morador, tá? Tem que ralar para encontrar. Porque a quantidade de amigos que eu tenho, que assim, não estão encontrando, querem mudar, e, enfim, a gente precisa falar sobre locação, meus amigos, mas não vai ser nesse vídeo. Vou te falar uma coisa, eu tenho uma cliente que comprou uma propriedade de investimento em um Intergarden, uma casa de $600 mil, né, que ela mora fora do Brasil, e daqui uns 2, 3 anos eles planejam mudar para cá. Então eles compraram essa propriedade agora e decidiram alugar. Então uma propriedade grande de seus 280 metros quadrados, bela casa. Alugou por $4.500. Entendeu? Era um aluguel que há 3 anos atrás custava $2.800, $3.000. E tem gente alugando enfim. Na mesma semana. Na mesma semana. E não adianta falar, não, mas tá caro. Quando você terminar a frase, já tem 3 caras atrás de você que vai lá e que... Exatamente. Pra gente concluir, seu Pavone, vantagens de Claremont sobre o Intergarden. Preço das casas. Vantagem de Intergarden sobre Claremont. O serviço que já está bem avançado lá, né? De novo, a estrutura de serviço. E acho que eu diria, não desmerecendo o Claremont na qualidade das escolas, tem escolas boas, mas eu acho que em um Intergarden, médio tempo, os próximos 3 anos, vai melhorar mais ali, porque tem muita escola nova ainda sendo construída para lá. Opinião do corretor. Seu cliente chegou, tem $700 mil para comprar uma casa. O Intergarden. Intergarden. Opinião pessoal. Não, aí agora vem cá. Agora ele falou, mas eu tenho só $400 mil. Vamos pra caramba. E vai bem, né? E vai bem. E vai morar muito bem. Entendeu? Agora, tem alguns pontos. Eu chego com ele e falo, não, mas eu quero que ele estude em tal escola. Aí tudo bem. Então nós vamos comprar um townhome de $400 mil lá no Intergarden. Então você vai ter menos casa, vai ter menos quintal, vai estar um pouco mais confinado, ao invés de comprar uma single family home com quintal aqui em Claremont. O Intergarden ainda tem melhores escolas. Eu diria que, não diria que são assim extremamente melhores, tá? Mas eu acho que eles estão mais bem preparados pelas escolas mais novas, é um distrito que puxa bastante. É um dos pilares que trouxe o desenvolvimento para o Intergarden, é a qualidade do distrito escolar que ele tem lá. Perfeito. Tá? Guys, opinião agora... pessoal, vou começar, depois vou jogar Pavone. Eu moraria em qualquer uma das duas regiões tranquilamente, estou sendo sincero para vocês. Vantagens que eu vejo no Intergarden. Já é praticamente onde eu moro, você perdeu o vídeo anterior, eu falei sobre isso. Eu moro em Indermir, mas basicamente eu estou no Intergarden todos os dias, todas as horas. São regiões que eu cruzo na minha rotina de uma forma muito natural. Então, não sentiria nenhuma diferença de hoje morar em Intergarden, uma vez que eu já moro em Indermir. Talvez uma contraponto vai estar mais perto e tal. E Claremont eu também moraria fácil. Talvez o que eu sentiria um pouco de um momento de adaptação em Claremont é essa questão mesmo de você já ter a sua rotina numa região, mas isso é normal, e você ir para uma outra. Mas eu pagaria esse preço pelo terreno maior. Aí sim. Eu pagaria esse preço. Aí sim. E aqui em Claremont a gente ainda vai encontrar. Tem na parte mais antiga de Claremont, tem uma sociedade... Peraí que o cartão do Pavone acabou, mas agora já voltou. Então, Associação? Associação. Então, que é do Mantenha Claremont com um jeitão de interior. Ah, legal isso, cara. Legal isso. Então, assim, eles não querem que o desenvolvimento, igual a gente está tendo aqui, por exemplo, no Kagan Crossing, ou da parte mais baixo de Claremont, né? Assim, mais ao sul de Claremont. Eles não querem para o norte, que eles querem que mantenha com um jeitão de interior, terrenos maiores, casas mais antigas, mais rural. Deixa nos comentários você, baseado nesse comparativo, para onde você iria? O Intergarden? Claremont? Por quê? Deixa aqui nos comentários. Próxima terça essa briga continua, essa briga boa de regiões. Semana que vem a gente vai falar sobre... Vamos pegar Claremont de novo, que está em desenvolvimento, e a gente vai pegar uma região
muito tradicional chamada Celebration. Ixi, aí vamos comprar briga, hein? Vamos ver o que vai dar nisso aí. Se inscreve no canal do Pavone. Volta aqui próxima terça, mas a semana tem mais vídeos. Valeu, gente. Obrigado, Pavoninho. Valeu, Rodriguinho. Valeu, terça-feira, vamos aí, vamos falar de Celebration, que eu tô com saudade de falar de lá.